Olá, queridos. Haris Cairene, Deus abençoe a todos vocês. Como eu tenho o costume de dizer, este é o dia que fez o Senhor. Alegremos-nos e nos regozijemos nele. Gente, hoje é a 11ª lição aqui da nossa escola dominical desse trimestre. E eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que vocês estão me dando de poder dar essa aula aqui. Tive que diminuir aqui o celular que está fazendo barulho, mas que Deus abençoe a vida de vocês. É, o tema desta lição, a promessa de provisão. Você já passou por alguma situação que você precisou de uma providência? Você já vivenciou questões em que você viu a mão poderosa de Deus na sua vida? O que entender de provisão divina? Qual é esse lado do Deus provedor que nós precisamos conhecer mais? Então, essas e outras perguntas podem ser respondidas na lição de número 11, a promessa de provisão. E compartilha, siga lá a gente, curta, comente, dê lá o seu like e se inscreva no canal deixando o seu sininho lá ativo. Tá certo assim? Vamos lá. Texto em classe, Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 31, que vai falar ali da ansiedade e tal. Palavras-chave: é, promessa, Deus e provisão. Introdução: em toda a Bíblia, conseguimos enxergar que o Senhor nosso Deus é aquele que provê todas as coisas. É preciso compreender que a ansiedade e as inquietações da vida podem ser controladas mediante uma vida voltada para o Senhor e uma confiança inteiramente nele. Desta forma, se fizermos como está escrito no Evangelho de Mateus, alcançaremos a maturidade e a provisão divina. Então é importante entender que é possível a gente controlar a ansiedade, as inquietações, a partir de uma fé em Deus, a partir de uma confiança em Deus. Não digo que a gente não vá vivenciar isso, que não vá sofrer, claro que a gente vai passar por essas situações, mas eu acredito que Deus estará no controle de todas as coisas. Nós temos o Senhor nosso Deus como aquele que controla todas as coisas. Primeira grande seção, a provisão das necessidades básicas. Não fiqueis ansiosos. No Sermão do Monte, capítulo 6 do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus ensina sobre as esmolas, a oração, o jejum, dentre outros temas. Então aqui nós temos um resumo mais ou menos aqui desse capítulo e do Sermão da Montanha. Ele ensinou aos discípulos a respeito de não viverem de maneira ansiosa e preocupada com as necessidades básicas da vida, pois o Deus que provê para todos os animais e os vegetais cuida também das necessidades básicas emocionais e espirituais do ser humano. Gente, a Bíblia diz que Deus sabe o nome de cada estrela, ele chama pelo seu nome. Então Deus, ele tem cuidado do seu povo, ele tem cuidado, porque nós valemos mais do que dois ceitis, nós valemos mais do que pardais, nós valemos mais do que qualquer ser criado por ele. Então, o ideal é buscar a Deus de maneira que a gente se liberte desse problema, desse século que é a ansiedade. Está chegando aí, já chegou, é claro, mas ela vai avançar mais ainda, a inteligência artificial, que vai tirar muitos empregos, vai arrancar empregos, já tem arrancado de alguns lugares. Eu vi agora uma empresa que 80% dos seus funcionários foram substituídos por máquinas, ou seja, automatizadas pela inteligência artificial, e isso vai aumentar a ansiedade, os problemas de depressão e outros problemas mais que vão acarretar
numa vida de estresse, de angústia, e é aí que entra a graça de Deus para a pessoa poder manter-se de pé, né? Por isso, nosso Senhor afirmou: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Olha, só quem tem esse processo de ansiedade sabe o que é viver ansioso, sabe como é que é ruim você ter uma crise de ansiedade, você ter um problema de ansiedade. É muito ruim isso. Segunda subseção, provisão do alimento diário. A provisão do alimento diário é uma demonstração contínua da segurança de Deus que sustenta suas criaturas e nos ensina a dependermos dele. Então, ele quer que a gente dependa dele. Por isso, a oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia. Por isso, também, no Antigo Testamento, nem a riqueza e nem a pobreza, mas basta a cada dia o seu pão. Então a gente precisa entender que a dependência de Deus faz com que a gente vença as ansiedades, faça que a gente vença todo tipo de inquietação. Desde o maná no deserto, que ensinou obediência e confiança até a multiplicação dos pães por Jesus, vemos exemplos de seu cuidado com as necessidades físicas de seu povo. A oração pelo pão nosso de cada dia, eu acabei de dizer, né? Nos lembra que todo sustento vem do Senhor, convidando-nos a viver com gratidão, compartilhando com os necessitados e confiando que Ele suprirá nossas necessidades diárias. Deus é o provedor fiel que cuida de suas criaturas, garantindo o alimento diário para que possamos viver. A Bíblia também ensina que é para a gente, quando uma pessoa vem até a nossa vida, está em Tiago, não é só orar, não. Nós podemos ser objeto da provisão de Deus. Eu vejo pessoas dizendo na internet: eu ganhei tanto, uma pessoa fez isso, uma pessoa. E o que você faz com as outras pessoas depois que você ganha tais coisas? Então, às vezes, pode ser repartido, pode ser doado, como terno, vestido. Uma vez eu vi uma mulher aí de uma liderança, ela ganha muitas bolsas e aí revende aquelas que estão antigas. Gente, se ela ganhou novas, o que custa doar as outras ao invés de vender? Entende? Então é assim. A provisão de Deus também passa por nós. Pois Jesus disse que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, nós ganhamos, podemos também doar outras coisas para ficarmos com essa que já ganhamos e às vezes até doar que ganhamos. Agora, isso depende muito da fé. Mas se eu quero ter uma provisão divina, essa provisão também pode passar pelo homem. Eu posso ser um canal de provisão para uma outra pessoa, mas lamentavelmente o individualismo tem crescido muito no nosso meio. Provisão da vestimenta. Da mesma forma, no versículo 28 e 30, o Senhor Jesus faz uma referência aos lírios do campo, que não compram nem produzem suas roupas, mas o Pai Celestial os veste de maneira bela. Em relação ao ser humano, Deus interage de uma maneira muito pessoal com ele, de modo que também lhe provê as vestimentas. A respeito dessa necessidade básica humana, devemos aprender a confiar em Deus e não nos deixar dominar pela ansiedade. A ansiedade é um problema muito sério, gente. Existem pessoas que até tomam remédio para ansiedade, outros que precisam fazer terapia por causa da ansiedade, porque é uma coisa louca. Eu também tenho problema com ansiedade, então a gente fica assim à mercê desse ápice emocional que acaba tirando a nossa tranquilidade, traz inquietação, e a gente tem que estar sempre lembrando de João 14, né? Não se turbe o vosso coração, taraço, não se agite, não fique ansioso, acalme. E esse texto aqui também, essa parte, nos faz lembrar de Israel lá no deserto, gente, que as suas vestes cresciam anatomicamente, elas não envelheciam. Olha o Deus da provisão das vestimentas. Eu já tive 32 ternos,
Hoje eu doei todos eles, né, claro, na época era novo, eu tinha 32 ternos, também fui doando depois, aí agora tem alguns, mas se alguém precisar eu ajudo também, e esse é o papel do cristão, é ser um canal de provisão. "Ai, Deus proveu na minha vida", mas ele usou alguém, então essa pessoa é canal de provisão na vida das pessoas. Então, anatomicamente, aquelas vestes cresciam, as sandálias cresciam, e eles ficaram 40 anos no deserto, gente. Aonde tinha, não tinha shopping, não tinha loja, não tinha nada, a não ser os beduínos ou os nômades que passavam com suas caravanas, que aí poderiam fazer negócios, mas talvez isso não era possível e Deus fazia com que as suas vestes não envelhecessem e crescesse junto com o crescimento dessas pessoas, porque uma geração inteira ficou ali. Tanto o alimento diário quanto a vestimenta do corpo, Deus sabe de que necessitamos deles e, por isso, devemos fazer a nossa parte. Mas jamais permitir que a inquietação e a ansiedade domine os nossos corações no processo de buscar o que comer e o que vestir. Existem mulheres que têm uma multidão de calçados. Ora ao Senhor, Senhor, quem eu posso, me direcione alguém para abençoar alguém, às vezes tem uma porção de terno, Senhor, me direcione alguém, ou deixe-se tocar, olhe para a pessoa, olhe para a roupa dela, não fale nada e chega, irmão, eu senti de te abençoar com isso aqui. Nós temos que ser esse canal de bênção na vida das pessoas. Nós podemos ser isso, nós podemos fazer isso. Cabe a gente deixar o coração bem mais aberto para tais coisas. A provisão das necessidades emocionais. Somos seres integrais, corpo, alma e espírito, né, gente? Deus nos criou como seres integrais, unindo corpo, alma e espírito. E cada aspecto de nossa existência é importante para Ele, para Deus. Nossas emoções são parte essencial do plano divino, refletindo a complexidade de sermos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, você observe que o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito depende inteiramente de Deus, precisa de Deus. Nós somos seres com emoções, seres com sentimentos, além de sermos seres sociáveis, precisamos dessa benevolência de sermos abençoados na sua integralidade, no corpo, na alma e no espírito. E aí a gente vai ser abençoado desta forma. Elas revelam nossa humanidade e nos conectam a Deus e ao próximo. Gente, a maior grandeza do homem é ser homem. Essa é a maior grandeza do homem. Jesus exemplificou como lidar com as emoções ao demonstrar compaixão, amor e empatia durante seu ministério terreno. Ele chorou, alegrou-se e sentiu tristeza, mostrando que as emoções não são fracas, mas parte do propósito de Deus para uma vida plena. Eu cansei de ouvir gente dizendo que crente no velório não pode chorar, não pode gritar. Gente, é um momento de tanta tristeza, é um momento ali de tanta dor, que a pessoa acaba extravasando, sabe? A pessoa acaba não suportando. E isso é natural na vida da pessoa. Agora, aonde é que precisa haver um diferencial? É nessa confiança em Deus, é nessa fé que a gente tem em Deus que vai trazer todo esse diferencial. Paulo diz que até da vida nos desesperamos. O que olhar de alguém como Paulo dizer até da vida desesperamos? Porque quando a gente olha para Paulo, parece que é um homem, um super-herói, um cara incansável, um homem que diz que me gastarei, me deixarei gastar, quer dizer, não tem cansaço, camarada que vai embora, mas ele diz claramente, até da vida nos desesperamos. Então a gente pode passar por momentos que só Deus para nos dar graça. Assim, Deus nos chama a cuidar de nossa saúde emocional, confiando nele para provar paz, equilíbrio e restauração, ou provar, ou prover, tanto faz, que a gente pode também provar, experienciar, e a gente pode também receber essa provisão de paz, equilíbrio e restauração. Por isso,
que hoje nós chamamos algumas doenças de doenças silenciosas. Por quê? Porque as pessoas não têm coragem de falar para as outras pessoas. Por que não têm coragem? Como um crente ter depressão? Como um crente, assim, viver deprimido? Então, logo, as pessoas, elas ficam receosas, sabe? De querer falar, e aí você tem essas doenças silenciosas. A ansiedade no mundo. A ansiedade também faz parte desse grupo de enfermidades silenciosas, como a crise do pânico, né? A síndrome do pânico. A síndrome do pânico vem também por causa dessas crises de ansiedade, aí vem a depressão. Então a gente sabe que tem. E cansei de ouvir pessoas dizerem que depressão é doença de demônio. Mas então a gente só vê que demônio parece que só opera do pescoço para cima, né? Do pescoço para baixo, as doenças são normais, coração, rim, fígado, não tem problema. Só daqui para cima que é o problema. Não, gente, todo o corpo. A gente aprendeu lá no ensino fundamental que o corpo é dividido em três partes, né? Cabeça, tronco e membros. Então, cabeça, tronco e membros fazem parte de uma mesma realidade que é o corpo. Então, os membros podem ter defeito, podem parar, podem ter alguma doença. O tronco, aonde ele abarca toda a parte de órgãos, né? Coração, pulmão, e você vê que eles podem ter problema. Assim como a cabeça, que tem o cérebro, que tem os olhos, que tem a boca, a língua, os ouvidos, o nariz, que podem ter problemas. E o cérebro é onde mais a pessoa sofre com ataques. Então a gente tem aqui a ansiedade no mundo. A ansiedade é uma das principais preocupações emocionais do mundo atual, afetando pessoas de todas as idades e contextos. Ela não escolhe classe social, ela não escolhe cor nem idade. Existem crianças que são obrigadas a fazer tratamentos com ansiedade. Eu tenho uma sobrinha, hoje ela está com 8 anos de idade, que quando a gente dizia assim, ó, amanhã nós vamos aí, ela já ficava amanhã e já ficava ansiosa, às vezes nem dormia. Então a gente tem que tratar, gente, é necessário para poder ter uma vida com qualidade, sabe? Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que viver o hoje como se Cristo voltasse hoje. E aí eu falei lá no começo da lição, este é o dia que fez o Senhor, alegremos-nos e nos regozijemos nele. Por quê? Porque, gente, se nós não ficarmos no hoje, a depressão vai tomar conta de tudo. Então é importante que a gente venha acreditar em Deus, mesmo em meio à ansiedade, mesmo em meio à dificuldade, confiar em Deus em tudo para alcançarmos vitória, em nome de Jesus. Ela surge como resposta a incertezas, pressões sociais, demandas do cotidiano e medos relacionados ao futuro, como, por exemplo, dívidas, como pagar as dívidas, como estão numa crise que nós estamos vivendo nesse momento econômica no Brasil, de incertezas, de uma economia que muitos estão desconfiados. Então, isso tudo vai levando a uma ansiedade. Aí nisso vai trazendo a crise de ansiedade, vai trazendo também a síndrome do pânico, e isso vai se desenvolver, lamentavelmente, a uma depressão. Embora seja uma experiência humana aí comum, quando não controlada, pode levar a impactos negativos na saúde mental. Então, ela pode trazer problemas sérios na saúde mental. A pessoa pode ter problema, pode ter baixa estima, a ansiedade, como eu falei, e às vezes ter que tomar até remédios aí de calmantes fortes para poder controlar, e isso não é bom, gente. Isso não é bom. Então busquem a tranquilidade, busquem a paz e confiem em Deus. Vamos confiar em Deus. Eu também estou nesse mesmo que todos vocês. Precisamos confiar em Deus. A Bíblia reconhece essa realidade e oferece consolo e orientação. Jesus nos exorta a não andarmos ansiosos com o amanhã,
confiando no cuidado do Pai Celestial. Paulo nos encoraja a apresentar nossas preocupações a Deus em oração, receber em troca a paz que guarda nossos corações e mentes em Cristo Jesus. É somente em Deus, gente. Toda essa ânsia, todo esse momento que nós estamos vivendo precisa ser entregue a Deus. A ansiedade pode ser enfrentada com a prática da fé, o cultivo de uma mente grata e o apoio da comunidade cristã. Mas assim, é aqui que entra o problema, é você sair desse silêncio para poder falar. Quais serão as reações das pessoas quando te ouvirem que você tem uma depressão, que você tem uma ansiedade? Então, por isso, é importante o apoio da comunidade. A comunidade precisaria fazer mais estudos a esse respeito e como ajudar essas pessoas. Quando a gente ouvir alguém dizendo, eu quero desaparecer, eu estou com vontade de sumir, minha vontade é morrer, não tenho mais vontade de viver, só queria ficar sozinha, tem que se levar a sério, não ser levado na fofoca, no disse-me-disse, mas levar a sério, sabe? Levar muito a sério tal coisa. Deus, como nosso provedor, está disposto a aliviar nossos fardos, convidando-nos a confiar nele. Então, Deus convida a gente a confiar nele. Ele convida a gente a estar próximo dele, para a gente vencer passo a passo a ansiedade. Um outro meio também que auxilia, que ajuda na ansiedade, é fazer um exercício físico, uma caminhada. Eu caminho, eu estou fazendo caminhada agora, recente, voltei recentemente, acordo bem cedo e ando aqui pelo menos uma hora, talvez 3 vezes por semana, que eu estudo cedo, mas talvez quando entrar de férias, eu vou fazer todo dia, pelo menos 60 minutos aí por dia, eh, para a gente atingir de 150 a 300 minutos por semana para poder já ver resultados. Então você vai liberar endorfina, você vai ter um sentimento de felicidade, de alegria. Comece a caminhar, depois coloca aqui nos comentários. Realmente a gente se sente melhor, a gente sente assim menos peso, fica mais tranquilo, porque o exercício físico, a própria Bíblia diz, o exercício físico pouco se aproveita, ó, mas se aproveita, tá vendo? Não aproveita muito, mas naquilo que aproveita, aproveita para ajudar. Terceira subseção da segunda grande seção, a solução para a ansiedade. A nossa solução sempre está em Jesus, essa é a principal. Não há enfermidade que ele não possa curar, mesmo as emocionais. Ao longo do Novo Testamento, o apóstolo Paulo nos ensina a cuidar do que pensamos, a guardar o nosso coração em sentimentos de toda inquietação, a lançar a nossa ansiedade em Deus e descansar nele. Aí agora já é Pedro. Assim, pela palavra de Deus, sabemos que as enfermidades emocionais podem trazer prejuízos grandes para a nossa vida. Por isso, a Bíblia nos alerta a respeito do cuidado que devemos ter com a nossa alma. O nosso Deus nos assegura a vitória também sobre a ansiedade. Porque quando você entra numa ansiedade que ela exagera, que torna-se uma crise, depois você fica com um sentimento de culpa, achando que você não tem fé, você acha que Deus não está agradando a Deus, então que a gente venha tratar. De repente, também, procurar um especialista depois, né? Porque em oração, um período de oração, e aí sim procurar depois um especialista, não muito tempo depois, mas tentar ver o resultado da oração, ou ao mesmo tempo, concomitantemente, ir fazendo o tratamento e conversando com Deus, porque Deus é poderoso para curar qualquer tipo de enfermidade, mas a gente também não pode negligenciar o especialista para poder nos ajudar nessa situação. A provisão das necessidades espirituais. Então você vê, ó, provisão material, provisão emocional e agora provisão espiritual. Necessidade de salvação. A maior necessidade espiritual do ser humano é a salvação, pois todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Ponto. Isso aqui é fundamental. É preciso salvação. O homem depende porque ele está afastado de Deus. O pecado trouxe alienação entre o homem e seu Criador. Daí vem as doenças, a enfermidade e tal, resultando em morte espiritual.
Deus, em sua infinita graça, providenciou o caminho para a reconciliação por meio de Jesus Cristo, para a reconciliação por meio de Jesus Cristo, aqui já li, o único mediador entre Deus e os homens. Não tem ninguém que dê salvação. Paulo diz que nenhum outro nome há. Não há salvação além de Jesus Cristo. Ele é o único que salva. A salvação é uma dádiva imerecida, alcançada pela fé em Jesus e não por obras humanas, por mais do que você faz. E aí eu lembro da frase que eu aprendi lá na universidade, na faculdade. Obras não salvam, mas homens salvos fazem obras. Então eu não faço obra para ser salvo, eu faço obras porque eu já sou salvo. Então a gente precisa entender isso. Jesus Cristo falou: eu sou o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em João capítulo 14:6, enfatizando que apenas por meio dele encontra perdão. O homem só encontra perdão a partir de Jesus Cristo. Ao reconhecer nossa necessidade de salvação, somos chamados ao arrependimento e à entrega total a Cristo. O homem diz que não tem pecado. Algumas pessoas que a gente evangeliza, eu não tenho pecado. A Bíblia diz que quem não tem pecado é mentiroso. Então, o mentiroso também precisa de salvação. Essa provisão espiritual é o fundamento para uma vida plena e eterna, capacitando-nos a viver em harmonia com Deus e em obediência. Então, a provisão de salvação. Deus é o Deus criador e o Deus salvador. O próprio ato de criar já é um ato também salvífico. Deus sempre estará disposto a salvar o ser humano. Segunda subseção dessa última parte, necessidade da presença e direção de Deus. Outra necessidade espiritual de que o ser humano tem é da presença e da direção de Deus na vida. A cada dia que passa, precisamos buscar a presença de Deus mediante a oração para fazer a sua vontade em nossa vida. A Bíblia é bem clara. Nós precisamos almejar, como a corça anseia por água, a gente tem que almejar a presença de Deus. Moisés falou para Deus: se o Senhor não fores, conosco nós não sairemos daqui. Então a presença de Deus, ela é fundamental. Além dessa preciosa presença, precisamos também da direção divina em nossa jornada. É a oração que vai fazer com que a gente entenda qual é a vontade de Deus, porque ainda não aconteceu, por que ele ainda não fez. É na oração. De tempos em tempos, precisamos tomar decisões, fazer escolhas e agir, porque a gente não pode ficar inerte. Por isso, não podemos fazer nada sem a direção divina, fazer igual Moisés, orava em tudo quanto é questão. Para isso, nós temos o Espírito Santo, o nosso ajudador, e a palavra de Deus como bússola, como norte. O Espírito Santo nos ilumina no entendimento das Escrituras e, por isso, nos guia em tudo. Precisamos da presença e da orientação de Deus. Ele preenche essa necessidade espiritual. O Espírito Santo preenche, a presença de Deus preenche essa necessidade que o homem precisa. Por isso que o homem no mundo tem um vazio chamado de vazio existencial. E aí ele tenta preencher com bebida, com droga, com pecado. Enquanto quem está na presença de Deus preenche esse vazio com a presença de Deus, ele não tem mais vazio. Então as pessoas precisam encontrar Jesus para sair desse vazio. Opa, esqueci aqui. Necessitados do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo é essencial para a vida cristã, pois ele nos capacita, guia e fortalece em nossa caminhada com Deus. O Espírito Santo é fundamental, gente. Jesus prometeu que envia o Espírito Santo como nosso consolador, ou outro, alós ou halós, que é o outro, mas o significado é o outro que é igual a mim. O Espírito aí vai enviar, Deus vai enviar o Consolador, o Ajudador, para estar conosco para sempre. Sem o Espírito Santo, o ser humano permanece espiritualmente vazio. Cara, é seco, está na igreja, mas está seco. Incapaz de compreender as coisas de Deus, porque só os espirituais discernem o espiritual.
O Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e dos juízos, nos regenerando e nos transformando em novas criaturas no momento da salvação. O Espírito Santo é a base para todas essas coisas. O Espírito Santo é fundamental na vida do crente. Além disso, ele nos capacita com poder para testemunhar, nos enche de alegria aí para nós pentecostais, nos batiza com o Espírito Santo, nos dá dom de língua, nos dá variações de língua, nos dá dons de curar. O Espírito Santo nos capacita, nos reveste de poder para nós que somos pentecostais e acreditamos na autenticidade e também na atualidade dos dons. Reconhecer nossa necessidade do Espírito Santo nos leva a buscá-lo continuamente, permitindo que ele nos encha e nos conduza em toda a verdade. Viver no Espírito é o segredo para uma vida espiritual abundante e vitoriosa. Gente, o Espírito Santo é tudo na nossa vida. Tudo no sentido de que ele precisa abarcar todas as nossas necessidades. Ele precisa ser, na verdade, a maior provisão para a nossa vida. O Espírito Santo precisa ser a nossa tranquilidade, no sentido de que nós não precisamos de nada porque temos o Espírito Santo. Conclusão, aí eu tomo aqui as palavras conclusivas da lição. O nosso Deus, por meio de seu Filho Jesus Cristo, provê todas as nossas necessidades, quer de natureza física, quer emocional, espiritual, pois Deus nos trata como pessoas inteiras. Dessa maneira, somos convidados a colocar cada área de nosso ser em plena dependência de Deus. De fato, não deixaremos de enfrentar desafios, de tomar decisões arriscadas no mundo, tereis aflições. Contudo, podemos descansar em Deus e, mediante a presença e direção do Espírito, experimentar um período de plenitude em sua presença. Que nós venhamos chegar a isso. Claro que a graça infinita, claro que a plenitude de toda saciação na nossa vida, de saciedade em nossa vida, só na glória. Mas Deus pode trazer felicidade para nós aqui. Gente, chegamos ao final de mais uma aula. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima. Curta, comente, compartilhe o link e dê o seu like lá. Um abraço, Haris, Kai e Irene. Fique com Deus.